Olá! Nos vídeos anteriores, aprendemos sobre alguns modelos de ciclo de desenvolvimento de software. Está lembrado? Um deles foi o modelo cascata, o primeiro modelo apresentado, na qual apresenta fases bem definidas antes de se produzir o software e antes de entregar o software ao cliente. Aprendemos em seguida o modelo prototipação, que visa produzir um protótipo que o usuário irá experimentar antes de iniciarmos o processo de produção do software em si, com o objetivo de antecipar mudanças. Neste vídeo, iremos aprender um outro modelo, o modelo de ciclo iterativo. Então, relembrando, o modelo cascata ele não é recomendado em várias situações, entre elas onde a comunicação entre a equipe pode ser feita de forma informal, ou seja, eu converso, por meio de voz ou por meio de mensagens, com os outros membros da equipe, não necessitando assim de documentos que sejam tramitados entre as diferentes equipes ou entre diferentes membros da equipe. Mas também ele não é recomendado quando os requisitos do software podem mudar rapidamente. Isso acontece principalmente quando o nosso cliente ele não tem certeza dos requisitos do produto. Uma das desvantagens do modelo cascata é que o cliente só terá contato com o software no final do processo de desenvolvimento, lá na etapa de implantação. Então, irá se passar o processo de análise, projeto, codificação, testes, sem o cliente ver o produto. Bom, além disso, temos que resgatar que as tecnologias de desenvolvimento de software mudaram muito nas últimas décadas. E temos que considerar esse potencial das tecnologias no processo de desenvolvimento de software. Vamos lembrar também que mudanças podem ocorrer, nossos clientes podem mudar de opinião, novas tecnologias melhores podem surgir. Bom, então, como equipe de desenvolvimento, nós temos que tomar cuidado de antecipar as mudanças. Ou seja, nós incluímos atividades para tentar identificar se alguma mudança pode ocorrer antes do produto ser lançado. Ou seja, prever possíveis mudanças. Uma das formas é através de protótipos, que possibilitam o cliente ter contato com o produto. Bom, mas o processo também ele tem que ser tolerante a mudanças. Ou seja, uma mudança ocorreu, como é que vai acontecer com o processo? Como é que vai ser? Eu vou esperar ao final do processo de desenvolvimento para alterar o software ou já vou alterar este software? Então, é necessário que o processo tenha uma alta tolerância a mudanças, ou seja, que as mudanças sejam implantadas no sistema, que o sistema se altere com facilidade. E é por isso que nós vamos estudar o modelo incremental. O modelo incremental é uma abordagem na qual o sistema é desenvolvido com uma série de inversões, a qual nós chamamos de incrementos. Com cada uma dos incrementos acrescentando funcionalidades à versão anterior. Bom, com isso, nós temos desenvolvimento em fases. E aí cada fase vai desenvolver uma parte do sistema, que vai compondo-se com as partes anteriores até tornar-se o sistema final. Bom, e à medida que uma nova versão, um novo incremento é desenvolvido, ele pode ser implantado para o uso do cliente. Vejamos essa figura. No início do processo de desenvolvimento, nós estamos compreendendo os requisitos e vamos programar os requisitos ali que já são compreendidos para criar a primeira versão do software. Quando essa primeira versão do software foi implantada no cliente, nós já podemos partir para a elaboração da segunda versão do software. Esse o cliente utiliza a versão 1 e nós já estamos programando a versão 2. Quando a versão 2 ficar disponível,
A equipe, então, parte para o desenvolvimento da versão 3, enquanto que o usuário ele vai estar utilizando a versão 2. Quando a equipe terminar de desenvolver a versão 3, ela então implanta o sistema, a versão 3, para o cliente, e se houver mais versões a serem criadas, a equipe vai desenvolver essas novas versões, enquanto o nosso usuário utiliza a versão 3. E vai repetindo esse processo até que o sistema esteja todo desenvolvido. Bom, então, para a gente ter uma ideia, nós partimos de uma descrição geral do nosso sistema, pois também temos que entender que a especificação dos requisitos vai acontecer durante o processo de desenvolvimento, principalmente naqueles requisitos em que o cliente possui dúvidas. Bom, então, uma série de atividades simultâneas vai acontecer, que envolve conhecer o que o usuário quer para aqueles determinados requisitos do sistema, né, uma especificação. Ele, depois de especificar aquele conjunto, aquela primeira versão ou a versão que estão trabalhando, é desenvolvida essa versão e esta é validada com o cliente. E então entregue ao cliente uma versão inicial e foi feito a especificação, o desenvolvimento, a validação para a próxima versão. E vai se construindo uma nova versão, né, que são as versões intermediárias. Sempre trabalhando com especificação, desenvolvimento e validação em cada uma das versões intermediárias. Quando todos os requisitos forem implementados, estiverem no sistema, nós chegamos então na versão final do nosso software. Então, o modelo incremental visa desenvolver uma implementação inicial do nosso software e, após implantado essa versão inicial, obter feedback, né, opinião do cliente frente ao software. E essas opiniões servem de insumos, ou seja, né, servem de informação relevante para as próximas versões do nosso software. E o software vai sendo construído em várias versões até alcançar o sistema necessário. E durante todo esse processo, são feitas várias vezes as atividades de especificação, desenvolvimento e validação. Né? Lembrando que, após implantado, o feedback do cliente sobre aquela versão ela tem que ser rápida. Você deve estar se perguntando, se vamos entregar o sistema por versões, quem decide o que deve ser entregado primeiro? Ou seja, quais funcionalidades vão na versão 1, no incremento 1, quais funcionalidades vão no incremento 2 e assim sucessivamente. Bom, é o cliente que tem que definir, porque ele vai dizer qual é a parte do sistema que ele mais necessita. Há também que se especificar o que é de base para que essas partes funcionem. Então, essas conversas do cliente, a identificação das partes necessárias, vão compor a primeira versão. A segunda versão, a partir das necessidades do cliente, e por aí vai até a entrega do produto. Então, há uma ampla participação aqui do cliente para definir as funcionalidades, a priorização das funcionalidades. Uma outra pergunta que você deve estar se fazendo é, então, se eu vou fazer várias versões, vários incrementos, quantos incrementos serão lançados? Essa não é uma resposta fácil, pois dependerá muito da complexidade da solução proposta, ou seja, o tão grande nosso software vai ser. Bem como também quanto tempo que nós vamos entregar cada versão. Podemos trabalhar com uma entrega de versão quinzenal, podemos trabalhar com uma entrega de versão mensal ou bimestral. Depende muito também de quantas funcionalidades nós desejamos em cada incremento. Assim, essa resposta não é fácil de ser dada. Terá que ser acordada entre a equipe e o cliente. Uma outra pergunta que você deve estar se fazendo também é: e o que preciso saber antes de começar a programar o primeiro incremento? Bom, essa resposta Somerville nos dá.
em que, primeiramente, nós temos que definir um esboço dos requisitos, ou seja, conhecer os requisitos de forma geral. E depois, atribuir esses requisitos aos incrementos que nós desejamos fazer. Né? E aí definimos 3, 4, 5, 6, 7, 8, quantos incrementos serão produzidos. Tendo essa ideia geral, lembrando que os requisitos ainda podem não estar bem compreendidos, mas nós sabemos mais ou menos quando iremos trabalhar com cada um dos requisitos. Nós devemos projetar a arquitetura do sistema como um todo, né, de uma forma com que a equipe consiga se organizar e produzir um código que seja fácil de manter posteriormente, e bem como também que a arquitetura possibilite o desempenho necessário, a segurança necessária para o nosso sistema. Bom, definida a arquitetura, nós então podemos codificar os incrementos. O primeiro incremento vai ser codificado, né? E após a codificação do primeiro incremento, é validado este incremento. Ele está atendendo às necessidades dos clientes, do que foi pedido naquela primeira versão? Bom, como é a primeira versão, ela vai ser validada e implantada para o usuário. Como nós temos mais versões a serem desenvolvidas, né, vamos desenvolver o próximo incremento. Então, as funcionalidades do próximo incremento então, são codificadas. Em seguida, são validadas com o cliente, né, e integrado este incremento com a versão que já está entregue para o nosso cliente. E então, validado o nosso sistema. Agora sim, temos a segunda versão e vamos implantar este incremento para o cliente utilizar. Bom, se o cliente tiver sugestões de mudanças, nós podemos usar isso como artefato, né? Então, como insumo para o próximo incremento. Como temos mais um novo incremento, repetimos esse passo até que não haja mais incrementos a serem desenvolvidos. E aí, então, nós temos o sistema final que é entregue ao cliente. Bom, parece ser vantajoso esse uso de modelo incremental, né? Por quê? Bom, o cliente ele vai tendo contato com o sistema à medida que vamos desenvolvendo as suas partes. Então, o cliente não precisa esperar até o sistema inteiro estar funcionando para ter contato com o produto. Ele vai aprendendo a usar partes do produto e, à medida que vamos lançando, ele vai aprendendo as novas funcionalidades. Bom, isso também serve para que o cliente aponte mudanças, solicitações. Então, de tal forma que a equipe vai adquirindo essas mudanças, solicitações de mudança e já vai alterando o produto. E não de uma única vez, como acontece no modelo cascata. Bom, também há de distinguir que, embora as versões que estão sendo lançadas, elas podem, né, ser entendidas como um protótipo do produto pelo cliente, né, ela se difere do modelo prototipação. No modelo prototipação, nós podemos descartar o protótipo. E o produto que vai ser desenvolvido, ele pode ter leves semelhanças com o protótipo, mas a depender do objetivo que o protótipo foi criado. Bom, se o objetivo do protótipo criado foi o desenvolvimento da interface do usuário, então possivelmente a interface do sistema vai ser próxima da interface do protótipo. Entretanto, se o protótipo ele tinha o objetivo de verificar, por exemplo, o desempenho da aplicação, então possivelmente a interface de usuário do protótipo vai ser muito diferente da interface do produto. Bom, então, nesses casos aqui, os incrementos, né, eles fazem parte do sistema real, porque a gente vai integrando as novas funcionalidades ao sistema, a parte do sistema, né, a versão do sistema que os usuários já estão utilizando. Então, os usuários não vão precisar aprender aquelas funcionalidades que já foram entregues para eles, mas e sim as novas. Um outro ponto importante é que o cliente irá, então, priorizar quais são as funcionalidades que devem ser entregues em cada um dos incrementos. Nos primeiros incrementos, ele vai priorizar aqueles que têm mais necessidade. Então, as funcionalidades de prioridade mais altas são entregues primeiros. Isso possibilita que
a equipe teste mais essas funcionalidades, tanto a equipe quanto os clientes também, e reportando mudanças que devem ser feitas. Então, as funcionalidades primeiramente desenvolvidas vão receber a maioria dos testes, especialmente no caso quando utilizamos testes automatizados. Uma outra vantagem do modelo interativo é que os desenvolvedores eles podem corrigir os problemas identificados nas versões anteriores, ou seja, o cliente informou, olha, temos um problema aqui, não estou conseguindo utilizar, ou está dando um bug, está travando. Para a próxima versão, nós já podemos lançar então, essa versão sem esses erros identificados. Agora, se o erro for de necessidade imediata de correção, aí a gente tem que desviar um pouquinho da etapa de processo, dar a prioridade ao que foi reportado e depois retornar à versão que está sendo desenvolvida. Bom, e outro detalhe bem importante, né? Numa equipe de desenvolvimento, principalmente as equipes de desenvolvimento maiores, nós temos profissionais com diferentes habilidades e competências. Nós já vimos algumas delas, estão lembrados? Nas profissões de TI. Então, nós temos pessoas que são altamente capacitadas em conhecer as necessidades do cliente, enquanto nós temos as pessoas que são altamente capacitadas em codificar o nosso software e testar o nosso software. Bom, já que essas pessoas elas são capacitadas e possivelmente gostam de realizar essas atividades, nós podemos então dividir nossos temas em partes, tal qual, quando o analista terminar de analisar uma determinada parte do sistema, ele passa para o projetista, né, e o analista vai se ocupar com outra parte do sistema. O projetista terminou de fazer o projeto ali necessário, ele passa então para a equipe de programação, para os programadores, e vai para uma outra versão necessária. Então, nós temos que pessoas podem trabalhar em diferentes versões do nosso sistema e em momentos distintos também. Bom, mas nem tudo são flores. O modelo incremental, ele tem desvantagens. Bom, basicamente é que como há uma mudança de código frequente, né, uma programação frequente, nós temos que tomar cuidado para que o código ele não fique muito discrepante de uma parte de um software que deveria ser semelhante a uma outra, né? Uma parte da codificação seja muito diferente de uma outra, né? E a isso a gente chama de degradação do código. Embora haja técnicas para se resolver esse problema de degradação. Por exemplo, as técnicas de refactoring, que você vai conhecer em outras matérias desse curso. Bom, além disso, também tem uma necessidade de uma compreensão melhor do gerente, né? O gerente ele vai precisar se empenhar bastante para compreender onde está cada uma das versões. Ele vai estar, então, tendo que dividir o seu foco em diferentes versões do nosso sistema. Né? Isso pode dificultar a equipe, principalmente ao gerente, perceber o desempenho do projeto. Né? Será que o projeto está indo conforme planejado? Né? Bom, além disso também, os sistemas podem mudar drasticamente de acordo com a versão. Então é necessário analisar se é importante desenvolver a documentação naquele momento ou então uma documentação mais básica para que seja dada uma documentação mais robusta no próximo incremento, já que as mudanças podem alterar bastante. Bom, o modelo incremental também ele reflete bem a maneira como solucionamos problemas. Raramente elaboramos uma solução completa para os problemas com antecedência. Nós fazemos isso passo a passo, através de uma série de passos. Principalmente no caso do desenvolvimento de software, em que não é somente produção, mas também criação. Um problema aqui, ele tem diferença de um outro problema, porque senão nós adotaríamos o mesmo software. Bom, então acaba sendo também uma criação quando desenvolvemos software.
O modelo incremental, ele também torna mais barato e fácil fazer alterações, visto que, quando o cliente entra em contato com uma versão, ele já retorna informações que nos dizem sobre necessidades de mudança. Com isso, na próxima versão, nós já podemos incluir as mudanças solicitadas. Destacamos também que em cada incremento ou versão do nosso sistema vai ser incorporada uma parte da funcionalidade necessária para o cliente. Os incrementos iniciais vão ter as partes mais importantes ou as mais urgentes. Mas o modelo incremental ele não vai ser adequado em alguns casos. Por exemplo, quando nós substituímos o sistema já existente com as funcionalidades que o nosso cliente deseja por um outro. Por exemplo, quando a gente faz a troca de tecnologia ou a troca de plataforma, né? Nesse caso, o cliente vai deixar de utilizar um determinado sistema que já tem todas as funcionalidades que ele precisa para usar o sistema parcial que não tem todas as funcionalidades. Bom, existem algumas soluções para isso, como, por exemplo, trabalhar a interoperabilidade entre os sistemas. Existem várias formas de se fazer, entretanto, exige bastante da equipe de desenvolvimento. Temos que lembrar também que os softwares em si, eles requerem um conjunto básico de recursos, né? E esse conjunto básico de recursos, né, um conjunto básico de funcionalidades, precisa ser implementado nas primeiras versões do nosso software. E não é muito fácil identificar esse conjunto básico. O modelo iterativo também não vai se adequar a empresas que utilizam uma documentação para negociação de valores com o cliente. Diversas empresas trabalham dessa forma, em que levanta-se os requisitos com eles, depois especifica-se um valor, estimula-se um valor para implementar aquele sistema e entrega ao cliente, e então parte para a etapa de negociações. Como o modelo incremental visa compreender os requisitos durante o processo de desenvolvimento, possivelmente empresas que possuem essa cultura de negociar valores antes do processo de desenvolvimento terão dificuldades em adotar o modelo incremental. Bom, lembre-se, não existe um modelo ideal para qualquer tipo de desenvolvimento de software. Irá depender muito dos clientes que vão estar participando, dos requisitos, né? Então, se ele compreende os requisitos, o tipo de software a ser produzido, ou seja, a complexidade do sistema, do ambiente que o sistema será utilizado também. Bom, e o que nós podemos fazer? Na verdade, adotar para diferentes partes do sistema modelos diferentes. Então, podemos misturar esses modelos. Os processos de desenvolvimento de software se baseiam em um modelo de ciclo e incorporam características de outros modelos, que nós podemos adotar, por exemplo, um modelo iterativo e a cada iteração fazer em formato cascata. Ou, para um determinado incremento, né, em que os requisitos não estão bem compreendidos, fazer um protótipo, depois adotar um cascata. Então, partes dos sistemas que sejam bem compreendidas podem ser especificadas e desenvolvidas usando um modelo de processo em cascata. Outras partes do sistema, difíceis de especificar antecipadamente, devem ser sempre desenvolvidas a partir de uma abordagem incremental. Okay? Então, não faça comparações entre os modelos de ciclo de vida em si. Saiba as vantagens e as desvantagens, né? E aplique-os conforme a cada um dos desafios para se chegar à solução. Um bom gerente irá saber identificar estes pontos. Bom, há também autores que diferenciam o modelo incremental e o modelo iterativo. Para nós aqui, nesse curso técnico, não é importante saber a diferença entre esses dois modelos, mas é importante saber que eles se diferem e eles possuem características em comum, que nós vimos durante esse vídeo, a saber, né, a disponibilização de versões, né, de incrementos do nosso software, e à medida que uma nova versão é desenvolvida, esta vai ser disponibilizada para o cliente. O cliente pode oferecer-nos feedback, que servem de insumos de correções ou de mudanças
para a próxima versão, para o próximo incremento. Bom, vamos agora então praticar um pouquinho sobre o conteúdo desse vídeo?